Aqui falando um pouquinho de mitocôndria, né? Mas só mostrando, porque depois a gente vai falar mais na aula de bioenergética. A mitocôndria, assim como o cloroplasto, eles são explicados pela teoria da endossimbiose, lembra? Teoria da endossimbiose. Ele diz que eu tinha uma célula eucarionte fermentadora, tá? Uma célula eucarionte, olha lá, que fazia fermentação. Aí essa célula eucarionte se deparou com uma bactéria respiradora. E aí houve uma associação, a célula eucarionte comeu a bactéria respiradora através de uma fagocitose. Só que essa bactéria respiradora, ao invés de ser digerida, ela começou a fornecer muita energia para a célula eucarionte. E a partir daí, essa célula eucarionte ou essa bactéria virou uma mitocôndria. Ok? E a partir daí, esta célula teria originado célula animal. Célula animal. Porém, numa outra situação, essa linhagem bacteriana, essa linhagem de célula eucarionte, englobou uma bactéria fotossintetizante. Uma bactéria fotossintetizante. E a partir daí, nós tivemos uma célula eucarionte que já respirava, agora essa célula eucarionte começou a fazer fotossíntese. Isso aqui virou o cloroplasto. Tá? Cloroplasto, mitocôndria. E aqui eu vou ter a origem da célula vegetal. Célula vegetal. Tá bom? Prof, mas como é que eu sei que a mitocôndria foi englobada primeiro que o cloroplasto? O que eu falei naquela aula, lembra? Porque eu consigo encontrar células que só tenham mitocôndria. Eu não consigo encontrar células que só tenham cloroplastos. Então eu tenho célula com mitocôndria e célula com mitocôndria e cloroplasto, mas eu não tenho nenhuma célula somente com cloroplasto. Então isso indica que primeiro veio a mitocôndria, depois veio o cloroplasto na questão da teoria da endossimbiose. E outra coisa, quais são os indícios ou quais são as características de cloroplastos e mitocôndrias que fazem com que elas tenham essa teoria elaborada? Então, ó, características de cloroplastos e mitocôndrias. Uma delas, em comum, tudo isso é em comum, tá? Membrana dupla. São as únicas organelas que têm membrana dupla, tá? O que representaria a membrana dupla? Ó, veja bem, essa membrana interna representaria a membrana plasmática da bactéria e essa membrana externa, a membrana do fagossomo, que englobou, tá? Além disso, eu tenho DNA próprio, circular, semelhante a um DNA procarionte. Eu tenho RNA, ribossomos e proteínas próprios, produzidos ali, tá? Eu tenho capacidade de autoduplicação, tá? Coisas que nos
fazem pensar que DNA, que cloroplasto e mitocôndria um dia já foram organismos procariontes, tá? Então, basicamente, gente, eu tenho uma membrana externa, que é lisa, uma membrana interna que é cheia de dobras, essas dobras são chamadas de cristas, eu tenho um gel que preenche a mitocôndria, chamada de matriz, e eu tenho DNA, RNA, proteínas, tá? Já na parte do cloroplasto, eu tenho membrana dupla também, só que dentro do cloroplasto eu tenho essas prateleiras, que eu chamo de lamela, eu tenho essas bolinhas ou moedinhas, que eu chamo de grânum, tá? E tudo isso, todas as membranas internas do cloroplasto eu vou chamar de tilacoide, tá? Tilacoide. O cloroplasto tem DNA, tem RNA, tem proteínas, só que o gel que preenche o cloroplasto eu não vou chamar de matriz, eu vou chamar de estroma. É a única diferença aí entre cloroplastos e mitocôndrias, tá? Mas durante as aulas de bioenergética nós vamos falar um pouco mais a respeito dessas organelas, beleza?